Sejam bem-vindos a mais um episódio do Supremo Cast. Finalmente nós voltamos com o episódio 89 nesse ano de 2022. Francisco Menezes, eu tô com saudade. Solta aí, meu garoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Depois de um longo, tenebroso e necessário inverno, cujos efeitos ainda nos assolam, nós voltamos. O melhor da podcast está de volta. Melhor da podosfera. Bom, a gente teve que dar uma pausa forçada no começo desse 2022, em virtude da partida precoce da nossa querida Carol, que esteve com a gente aqui nos anos de 2020 e 2021. A primeira temporada em 2019 foi apenas eu e Chico. Depois nós resolvemos trazer a Carolzinha, que ficou com a gente, como eu disse, 2 anos consecutivos e partiu precocemente, deixando uma enorme saudade. E a gente demorou, né, cara, a superar essa falta da Carol no primeiro semestre desse ano de 22. Então, justificando a nossa ausência da podosfera, a gente entendeu como necessário esse momento de retiro, de compreensão, de respeito à história que a Carol construiu nesta empresa, uma das maiores, se não o maior talento que já trabalhou conosco. Então esse programa, episódio 89, vai em homenagem a Carol, vai em homenagem a Dona Erlaine, a mãe da Carol, a tia Vaneuza, que são mulheres fantásticas e que estão lidando, assim como nós, com essa perda terrível que foi a partida da Carol, né, Chico? E até por isso a gente resolveu fazer este episódio 89 com esta temática da perda, do luto. Não é verdade, amigo? Exatamente. Sinceramente, eu acho que a gente ainda está no processo de recuperação com relação a Carol. Uma mulher talentosíssima, de inteligência ímpar. Eu me lembro da primeira vez que a vi, foi diretamente pela internet, quando ela estava fazendo uma chamada publicitária para o Supremo, e eu a vi no corredor. A primeira coisa que eu fiz foi elogiar. Nossa, você fala muito bem. Muito bem. De forma tão clara, ela era tão talentosa, tão alegre, e acho que justamente por isso a gente tem que retomar o cast em homenagem a ela e com a mesma alegria que ela nos proporcionava. É isso, meu velho. E acho que a gente deve muito a ela, né? E eu acho que para nos ajudar nesse momento de recuperação, de retomada da vida, né, cara? Porque a vida necessita ser retomada, os projetos precisam ser retomados após essa perda inestimável da Carol. Então a gente trouxe aquela que é a recordista em participações no Supremo Cast, a nossa amiga de todas as horas, a nossa conselheira, o nosso apoio moral e sentimental, Simone de Molinari. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito bem, muito obrigada pelo convite, aceitei, muito feliz, apesar do tema ser um tema muito triste, intenso, mas importante, porque a gente vai falar de perda, de luto, mas, sobretudo, de recuperação. É isso, minha amiga. E eu acho fundamental isso, não apenas, né, Simone, pelo fato ocorrido com a nossa Carol, mas que nós estamos saindo de um período de luto coletivo, podemos dizer assim. Sim. E é um luto que não é um luto só de 700 mil pessoas que faleceram em virtude do Covid. É um luto em virtude de pessoas que perderam seus empregos, não é verdade? Empresas que vieram à falência, negócios que foram fechados. A gente ainda anda aqui pelo centro de Belo Horizonte, onde a gente está, e milhares, centenas de lojas ainda estão fechadas. Então, a gente está tomado, a gente está premido por um certo luto coletivo. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Então, quando na semana passada falece o Jô Soares, falece o João Paulo Diniz, né, um cara novo que falece com um infarto fulminante, um esportista com uma vida inteira ainda pela frente, aos 58 anos, super jovem. Isso mexe com a gente, né? Eu acho que se tem um aprendizado da pandemia para mim é o quanto a morte, a perda, o luto se tornou uma coisa próxima. Antes aquilo ficava uma coisa mais distante, mais remota, mais colada para o outro, mas eu acho que esse período que a gente viveu aí, eu acho que trouxe para muito perto essa ideia de luto, e eu acho que esse luto não é um luto, ainda que a gente não tenha perdido pela pandemia, no meu caso particularmente, ninguém da minha família se foi em virtude da pandemia, mas parece que a gente está retomando a vida
muito aos poucos. Eu não encontro, Chico, não sei você, Simone, alguém que você veja que está assim, radiante, super feliz, super empolgado. Eu acho que a gente ainda está numa fase mesmo de compreensão, de entendimento do que aconteceu, para a gente, como você falou, aos poucos, ir retomando a nossa vida. Você tem percebido isso também, que a gente está vivendo meio que um luto coletivo depois da pandemia, ou é uma impressão minha? Sim, primeiramente porque a gente sempre perde em alguma coisa na vida, em algum momento da vida. A pandemia, ela centralizou ali uma perda muito intensa, num volume que a gente não estava acostumado, com perda de emprego, perda de ente querido, perda de casamento, tantas perdas concentradas. Então, assim, a gente faz alusão à pandemia devido a esse impacto que foi. Mas se a gente parar para pensar, olha só, a gente começa a perder desde o dia que a gente nasce, exatamente o dia do nosso nascimento. É considerada a primeira perda. O nascimento, a ruptura, o primeiro trauma que o indivíduo tem quando ele nasce. Ele está ali no útero, onde as condições são as melhores possíveis, e aí de tempo, temperatura, comida, e aí ele é convidado a se retirar, às vezes a fórceps, e aí ele sai, e é o primeiro estresse que o indivíduo vivencia enquanto bebê, é no nascimento. Exato. E ele tem aquele trauma do nascimento seguido de estresse, seguido de uma ansiedade, seguido de uma perda. Tanto é que o útero é chamado de paraíso perdido. Então você nasce perdendo. E se você fizer uma percepção do semblante do bebê que nasce com o semblante de quem morre, você vê que o semblante de quem nasce é de terror e pânico, chorando, de quem morre até parece sereno, ou seja, você conclui ali que nascer é muito pior que morrer. Verdade. Então, esse nascimento, essa ruptura, essa perda que você tem do paraíso, ele começa a ser sentido ali no dia que você nasceu. E aí, a partir daí, você vai tendo perdas e perdas. E uma coisa interessante, gente, que é o seguinte, tem um dictum de Nietzsche que fala que aquilo que não me mata me fortalece, né? Pois bem, no que diz respeito às perdas, isso é invertido. Quanto mais perda um indivíduo vivencia, mais fragilizado ele fica. Não tem isso de, já perdi tanto, agora eu tô bem. Não. Mais forte. Não existe isso. Quer ver um exemplo? Olha um exemplo. Vamos falar aqui de uma dor que eu acredito ser uma das piores possíveis, que é um pai perder um filho. Sim. Então, você imagina uma mãe que perdeu 3 filhos. Você imagina essa mãe falando, eu perdi o primeiro, foi muito ruim, eu perdi o segundo, já não estava sofrendo, o terceiro já estava acostumada. Não faz no mínimo sentido. Não faz. É o contrário. Então, quanto mais a pessoa... É mais ou menos assim, se a gente fizer um desenho, existe uma caixinha no nosso psiquismo que a gente vai lá e deposita a dor da nossa perda. Então eu perdi o meu emprego, fui demitido, perdi um ente querido, perdi uma oportunidade, perdi uma amizade, perdi um marido, perdi um filho. Eu abro essa caixinha e eu deposito ali a minha dor. E aí, cada vez que eu tenho uma perda nova, eu abro essa caixa para depositar a minha dor. Então parece que as dores são reeditadas. Você se lembra daquelas dores todas. Você sofre novamente por uma reedição das dores. Aí você fala assim, poxa vida, então o cenário é o pior possível, porque você só vai perdendo ao longo do tempo. A parte positiva que tem disso é o fato de você conseguir se reconstruir, administrar as suas emoções que derivam disso, porque perder nunca vai ser um processo em que você já está acostumado, nunca vai ser um processo que vai passar de dor para prazer, nunca vai ser um processo, não, vai ser um processo de reedição de dores, e cada vez que você abrir essa caixa, você vai se lembrar, você vai comparar, você vai sentir dor. Então é uma coisa bem sofrida, assim. Quando a gente vê, né, essas mortes que você citou, que foram recentes, sim, aí você também abre a caixinha e compara e fala,
meu pai gostava tanto dele, ou meu pai morreu nessa mesma época. Sim, então, a associação, a reedição dessa caixinha de dor que eu abro ali, às vezes é só por associação, nem precisa necessariamente de eu ter uma perda. Muito, muito interessante. E falando especificamente sobre a nossa temática, dentro das perdas, o sentimento de luto, qual conceito a gente pode dar para o luto? O que exatamente ele é e como ele se desenvolve, em termos, não só em termos técnicos, como também em termos de... Psíquicos. Né? Isso, psíquicos, exatamente. Do que ele causa na mente da vida da pessoa. Para a gente simplificar e não ficarmos muito teóricos, o luto é a dor que você sente sobre a perda ou de uma pessoa, ou de uma abstração, como dizia Freud, né? Então, é de um emprego, de uma perda simbólica. A dor que você sente, o sentimento que você sente. Aí você tem, se você for para o campo emocional, você tem pessoas mais racionais, mais passionais, menos. Mas assim, eu desconheço alguém, até a que se julga mais fria emocionalmente, que não tem um baque frente a uma perda. Ninguém quer perder, ninguém acha bonito, ninguém comemora, né, uma perda. Então isso é sentido em você. Então é o sentimento de perda que eu tenho frente a algum objeto, seja uma pessoa, seja uma abstração, alguma coisa. Esse luto, ele pode ser transferido para uma tristeza, um sentimento, ou ele pode ser também sentido fisicamente através de uma depressão, que a pessoa perde, porque a definição do luto, se você for chegar aí na teoria freudiana, ele chega até a dizer que é a sensação que o indivíduo tem que não vai conseguir substituir aquilo por nada. Então é uma desesperança frente à vida. É quando você fica... E o que é a explicação da depressão que eu colocaria com mais precisão? Seria um sentimento de desesperança. Com o porvir, você está com o porvir sem entusiasmo. Então, o sentimento de luto, ele pode ser tão intenso que o indivíduo pensa assim: para que eu vou agora trabalhar tanto se não faz mais sentido, se eu não tenho mais essa pessoa? Para que eu vou arrumar outro emprego se no final eu vou ser demitido? Para que eu vou casar de novo se eu vou ser traído? Então, você vê, todo recomeço é o embrião de uma nova ruptura. Então, por isso que frente à dor do luto, muitos optam por jogar a toalha. Vou viver aqui no mais ou menos, porque para que eu vou começar de novo se eu tenho a possibilidade, se eu tenho aqui o embrião da possibilidade da perda, então eu vou parar de viver. E aí o indivíduo que para de viver por medo de morrer, ele já está morto. Sensacional. Exatamente. O indivíduo que para de viver por medo de morrer já está morto. Excelente. É uma morte em vida, né? Então tem que prestar atenção. Cada vez que você se recolhe e não quer viver em prol daquele luto que você está sentindo, você vê se você não está duplicando aquela perda, uma real e a outra voluntária. Sim, então o sentimento de luto, ele não tem a ver necessariamente com a morte de alguém, de uma pessoa física. Chiquinho, não, tem a ver com o seu sentimento de perda e com tanto de energia psíquica que você tinha em relação àquilo ali e a sua capacidade de reconstrução daquele luto. Então, assim, o processo de luto é muito interessante. Tem pessoas que perguntam assim: tem como eu não sentir? Quanto tempo dura? Exato, quanto tempo dura? Quais são as fases? Por qual fase eu vou passar exatamente? Que fase que eu tô, né? Que fase que eu tô? Inclusive tem uma escritora que ela lançou um livro chamado A Morte ou Morrer, alguma coisa por aí, não me lembro exatamente como, que ela postulou lá as 5 fases do luto. Isso existe sim, que o primeiro é a negação, aí depois vem, né, a penúltima é a depressão, que já é o caminho da cura. Tem as 5 fases dela lá.
É muito bem colocado aquilo ali, mas não necessariamente a gente sente as 5 fases e não necessariamente naquela ordem. Porque tem uma fase que ela postulou lá, que é a negociação. Às vezes você negociar, se eu curar, as pessoas fazem promessa, né? Se eu curar dessa doença, eu vou ficar sem beber 1 ano, né? Tá ali barganhando, aí depois você não barganha mais quando você já perdeu, ou você curou, você renegocia aquilo ali. Então nem sempre a gente vivencia. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório e falam: eu não tô reconhecendo em que fase que eu tô. Não é assim. Ela desenhou aquilo ali e é adequado, mas aquilo não é uma regra. Às vezes você sente a sua maneira mesmo, porque é tão particular, gente. Nós estamos falando de sentimento. Claro. Então, a negação, ela acontece muitas vezes, porque eu não quero acreditar que aquilo existe. Então, às vezes acontece, vamos falar de uma perda subjetiva? Você está saudável, aí você perde a saúde quando você detecta que tem um exame ali com diagnóstico de doença grave. Vocês acreditam que eu já atendi pessoas que me reportaram que chegou em casa, guardou esse exame numa gaveta? Não abriu. Não, e esqueceu. Não, já tinha aberto. Detectou que estava com a doença. Esqueceu que estava. Mas veja processo só. de negação absoluta. Total, absoluto, natural, de negação natural, sem fazer nenhum esforço para negar. Então, porque o esquecimento é uma negação. Sim. Então você coloca ali, esquece, tranca e tranca na gaveta literalmente, e vai lembrar disso 1 ano depois, quando o sintoma apareceu. Às vezes é uma doença mais silenciosa que não te causa. Você toca a vida, ou você então acredita que algo diferente com você vai acontecer. Milagre. 1%, então eu tô nesse 1%. Tudo isso faz parte da negação. Só que a negação, ela é um processo que ela coloca mais peso ainda na dor da perda e do luto. Então, cada vez que você nega, você está forçando ainda mais aquilo que você está sentindo, porque você está fazendo 2 forças. Uma, para você ver, se você segurar uma corda aqui, você faz muito mais força do que quando você solta e deixa aquilo acontecer de acordo com a realidade, né? Então, essa negação, ela é muito prejudicial. As pessoas precisam vivenciar o luto, sim, a perda. E quanto mais você trabalhar em cima da realidade do que aconteceu, da aceitação. Tanto é que nessas 5 fases do luto, a doutora Ross, ela coloca que a última fase é a aceitação, a penúltima é a depressão, que é quando você não faz mais força, e a última é a aceitação, é quando você coloca assim: ok, isso aconteceu, então vamos realizar, né? Vamos daqui para frente. Eu acho que, ouvindo você falar, eu concordo plenamente com isso. Primeiro, esse lance de não subestimar a dor do outro, né? Exato. O luto seu não vai ser igual ao luto do outro. Não. O seu nível de afetividade pela pessoa que se foi, ou pela situação que aconteceu, como você deu um exemplo, o término de uma relação. É cabível só a você. Exatamente. E eu vejo muitas pessoas querendo fechar em caixinhas mesmo, né? Olha, 6 meses é o prazo adequado do luto. 9 meses é o prazo adequado do luto. Cara, eu não sei como é que era a formação psíquica daquela pessoa, eu não sei o grau de importância que quem partiu tinha na vida daquela pessoa. Então, eu como alguém, um humanista na essência, eu odeio fechar as coisas, sabe, Chico, em fórmulas matemáticas, em caixinhas, né? E a Simone deve ver muito isso no consultório, aquelas pessoas mais resolutivas, mais práticas, chegam lá já com uma fórmula pronta, né? Olha, eu li que, como a gente está falando, eu li que a fase tal, eu já passei dela, não é possível que eu ainda estou aqui. Então, quem está nos ouvindo, é importante entender isso, que cada um vai ter seu prazo. Quantas pessoas a gente vê, Chico, que às vezes se divorcia ou termina um namoro de muito tempo e demora a se relacionar de novo, e não tem nada de errado nisso, cara. Cada um é cada um. As pessoas precisam realizar aquilo que aconteceu para estar pronto, de repente, para partir para um próximo relacionamento, né? Ou, como a Simone falou e a gente comentou no começo, um desemprego. Às vezes você é demitido de uma forma que não há feedback algum, que você não sabe nem por que você foi demitido, você não sabe se foi corte de custo, se foi sua incompetência, se foi um ato destemperado do seu patrão, e aquilo, cara, machuca.
machuca a autoestima, você começa a se sentir um pouco incapaz, você começa a ficar desconfiando de si próprio, que é uma péssima desconfiança de se ter, né? Desconfiar de si mesmo, da sua própria capacidade. E às vezes foi uma questão pragmática financeira da empresa. Às vezes foi uma questão de um chefe que não batia com o seu santo e te achava você mais capaz do que ele, e ele não conseguiu conviver com aquilo, teve que te demitir para manter na cabeça dele a sua autoridade. Então, são tantas circunstâncias que gravitam essas perdas, né, Simone? Que não dá pra gente fechar em caixinhas, né? Não dá, e você falou duas coisas que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Uma, você falou que não subestime a dor do outro. Isso eu acho muito importante, porque as pessoas são mais do que resolutivas e cartesianas, eu acho que elas são autorreferentes. Então eu falo assim pra você: ai, Chico, eu curei a minha dor em uma semana e você tá aí ruminando a sua há um ano. Gente, não tem nada a ver com isso, ninguém é autorreferência. Boa. E outra coisa... E é natural das pessoas quererem ser assim, né? É uma galera irreflexiva que acha que o que passou com você tem que passar com o outro. Pô, você terminou um casamento de 10 anos, eu terminei o meu de 15 e no mês seguinte eu encontrei o João e tô com ele e tô feliz da vida. Cara, parabéns pra você e pro João, mas eu não sou você, meu irmão. Não, mas e mais? O ser humano é viciado em enxergar o mundo com as suas próprias lentes. E aqui, gente, e quando a pessoa faz essa comparação assim, eu terminei um casamento de 10 anos e tô bem, a pessoa terminou um namoro de 1 ano, tá ali sofrendo, pelo amor de Deus. Gente, aí se você vai numa análise um pouquinho menos rasa, não vou falar nem mais profunda, essa pessoa de casamento de 10 anos, ela já casou, ela já insistiu, ela já passou pelos altos e baixos, desiludiu. Ela já teve filho, ela já terminou e voltou, e a pessoa de 1 ano lá tava fazendo a listinha de casamento casar. Então talvez a dor da outra que metabolizou melhor é porque ela teve começo, meio e fim, e ela saiu entregue aqui, daqui não sai caldo de mais nada, tirar leite de pedra. Agora, a outra ainda achava que podia tirar o leite lá. Então, gente, a gente não pode comparar. E outra coisa também, você não sabe o tanto que é a sua força, o tanto que é a força do outro. Então, como pode ter? Não tem medidor de dor. Boa. Não tem medidor de dor. E a gente vai muito pela fachada, né? A gente vai muito pelo que a gente vê e ouve. Se você pegar um exemplo aqui assim... Tem 2 consultórios aqui, uma pessoa está gritando, urrando ali num procedimento que ela está fazendo, o outro consultório está em silêncio. Você está na salinha de espera, o que você está pensando? Que a pessoa do consultório 1 está sofrendo muito mais do que a do consultório 2. Claro. O quanto, na verdade, isso é um equívoco, porque eu só posso saber que a pessoa do consultório 1 é mais barulhenta. Exatamente. Vai ver o consultório 2 está sofrendo tanto que não consegue nem gritar. Né? É uma possibilidade. Exatamente, está sofrendo em silêncio. Exato. Então, essa coisa de subestimar a dor do outro, de medir a dor do outro, de fazer, é uma coisa muito, muito complicada e não deve ser feita. E tem muitas vezes, só para a gente ainda exemplificar dentro desse contexto, a gente está falando de perda afetiva de matrimônio, né, de casamento. Eu já recebi pessoas com sentimento de culpa enorme, porque perdeu o casamento, o marido ou a esposa, e no mesmo mês ou no mês seguinte, perdeu a mãe. E estava sofrendo muito mais pela perda do casamento do que pela perda da mãe, com um sentimento de culpa enorme. Claro. De estar sentindo mais, porque afinal de contas perdeu a mãe, perdeu o casamento já não estava bom, e se era para a pessoa estar sentindo um alívio. Então vamos lá, isso acontece muito, então eu não queria deixar de falar. Interessante. Olha só, a perda da mãe, no caso, né? A gente pensa, perdeu numa ordem cronológica, né? O filho está vivo, o ciclo da vida. Às vezes estava doente, às vezes tiveram momentos muito bons, etc. Então, fechou o ciclo. O casamento, às vezes, você tem outras dores ali. Às vezes você está, além da perda, você está sofrendo uma traição, você está sofrendo uma substituição, então você tem a dor da rejeição, a ferida abertíssima ali. Então, além de perder o matrimônio, você está perdendo outras coisas, você está com vergonha de encarar a situação que é na verdade, você se sente culpado, são outras dores. Aí você fala assim,
Tá bom, tem outras dores, então faz sentido eu estar com um impacto muito maior, que eu não estou sentindo somente a dor da perda em si, mas a dor da rejeição, a dor da substituição, etc. Tá bom. Aí a pessoa emenda e fala assim, mas essa relação não era boa, era uma relação pesada, era uma relação ruim, e por que eu não estou sentindo alívio? Por que eu estou aqui sentindo sofrimento se a relação era ruim? Aí você pensa, quando a relação é ruim, você não pode estar dentro da relação com uma autoestima boa. Quando a relação é ruim, você não pode estar íntegro emocionalmente, porque aquela integridade já se desgastou. Aí tem uma passagem que eu li uma vez de Santo Agostinho, que eu acho que é muito providencial para esse exemplo, que ele foi uma vez para um monte fazer um jejum, e ele era muito tentado. E aí iam anjos e iam demônios travestidos de anjo. E aí perguntaram para ele, como que você diferenciava os anjos e os demônios que iam ricamente travestidos? E aí ele falou assim, eu diferenciava quando eles iam embora. Um anjo, quando vai embora, você sente a paz e a serenidade. Um demônio, você sente o terror da sua passagem. Nossa, essa é... Então, quando você sai da sua vida uma pessoa que estava te fazendo mal, passou não significa que você vai ficar bem. É isso. Você vai ficar talvez mais mal ainda, porque aquela migalha estava te retroalimentando, então você nem a migalha tem mais. Então a tendência é a pessoa ficar pior do que ela estava, mas isso não quer dizer que com a retomada daquela pessoa você não consegue se curar no mesmo lugar que você adoeceu, né? Para você largar o crack, você tem que sair da Cracolândia. Exato. Aí a pessoa tem que ter uma fé no porvir e acreditar que no primeiro momento é ruim, Sim. No segundo é mais ou menos, no terceiro, no quarto, lá na frente ela sente o alívio. E aí, depois do alívio, ela sente o equívoco. Por que eu fiquei tanto tempo, meu Deus? Que equívoco! Já tô vendo aqui um monte de ouvinte mandando mensagem, falando, Chico, eu ouvi a Simone. No dia seguinte eu separei. Você está destruindo lares, Simone. Jamais, não sou da cultura. Ela está reconstruindo lares. Exatamente. Ela está abrindo oportunidades. Abrindo oportunidades, exatamente. Mas se o luto, então, é esse sentimento natural de perda, não necessariamente por uma pessoa, mas por aquilo que te dava uma estrutura, por mais precária que essa estrutura fosse. Perfeito. Vamos então começar o ponto mais otimista e necessário do cast. Como que uma pessoa se recupera, já que não existe fórmula? Não existe fórmula de fases, não existe fórmula da travessia, não existe fórmula mágica para dizer, olha, você faz isso por tantos dias e sua mente... Mas na internet deve ter. Na internet deve ter umas fórmulas mágicas aí. Se a única missão do Supremo Cast, das várias que nós temos, der certo, vai ser desconstruir fórmulas de internet. Mesmo porque eu sou avessa à venda de ilusão. É isso aí, né? É o que mais Exato. tem. Em concurso público, Ave Maria. Nossa, é o que mais me orgulha no Dê Supremo é que a 3 gente não vende fórmula mágica. você vai passar na prova. É isso aí. E as pessoas tão fragilizadas acreditam. Claro, quando você está fragilizado, você adora fofoca, você adora coisa que não é verdadeira, você adora ser iludido, você adora gatilho de ansiedade. Sim, e não é culpa de quem, infelizmente, acredita nisso, né? Mas no Supremo, sabe se aproveitar. antes de passar a resposta para Simone, se tem uma coisa que o Chico falou aqui que é certo no Supremo, sabe, Simone, a gente tem muito orgulho de não trabalhar esses gatilhos para piorar a situação do aluno que está em estado, muitas vezes, de vulnerabilidade, sabe? Vulnerabilidade emocional, financeira, com a autoestima, às vezes, destruída por bancas incompetentes, que tem banca de concurso que destrói a autoestima de candidato por erros consecutivos, né, Chico? Então, aqui no Supremo, a gente bate sempre nessa tecla, cara, de estar de mãos dadas como aquele amigo positivo, não como aquele amigo destrutivo, sabe? Vou te colocar para cima e vamos que vamos, né, Chico? A gente sempre tem isso. Mas vamos para a reconstrução, que é o que importa. Pois é, a reconstrução, a fórmula mágica não existe. A reconstrução, aliás, não existe para nenhuma área da nossa vida, né, gente? Sim, não tem fórmula mágica para emagrecer, não tem fórmula. Aliás, eu nomeei
uma síndrome chamada síndrome do desejo milagroso. Eu que criei essa síndrome, que é para você não ter, que é para você fazer uma autocrítica e ver se você não está querendo alcançar o resultado sem fazer o esforço, através de um milagre. Porque, na verdade, às vezes a pessoa nem quer o milagre, sabe, Chico? A pessoa quer, é assim, ela quer emagrecer, tá? Mas ela quer perder o apetite. Ela quer parar de fumar, mas ela quer tomar aversão ao cigarro. Então é uma fórmula mágica que ela quer, parando de sentir aquilo, mas se ela tomasse aversão ao cigarro, não seria fumante, né? Então vamos trabalhar com a realidade, né? Porque a gente vai muito mais longe, porque toda ilusão gera uma desilusão. Sim. Então, já falamos isso em episódio passado. Sim, já. Toda ilusão gera uma desilusão. Exatamente. Então eu repito isso porque a coisa mais fácil que tem a gente é para o caminho da ilusão, né? Da imaginativo, dos sonhos diurnos, das vinganças mentais. Alimentando a ansiedade, alimentando o medo. Ansiedade é isso. O mundo é mental, né? Então tudo deriva disso. Então quando a gente quer, eu fiz uma analogia que é o seguinte: a nossa vida como se fosse um barquinho num rio. O rio tem uma correnteza lenta. E nós somos o barquinho, ali é a nossa vida. Todos os dias, para você manter a sua vida, você precisa, nesse barquinho, dar uma remada. A uma remada vai te manter posicionado ali onde você tem que estar. O que significa uma remada? Você sair para trabalhar, porque a vontade é ficar ali na cama, no quentinho, é você fazer a sua atividade física, você manter a sua disciplina, tudo que você tem que fazer na sua vida, sem procrastinar, sem jogar para trás poeira debaixo do tapete, tudo certinho. Eu considero isso uma remada. Você está em dia com você. Aí você passa um momento de dor, de luto, de sentimento desorganizado. Aí qual que é a sua vontade? A sua, de todo mundo, de todos nós, a minha, de vocês, penso eu. É você falar assim: ai, tô tão exausto, tô tão cansado, hoje eu não vou remar não, porque deixa eu ficar aqui quietinho, eu vou me permitir. Só um dia. Deixa eu ficar quietinho. E aí, gente, eu fiz a teoria das duas remadas. Quando você está sofrido, com dor, com luto, passou por perda, vivenciou uma traição, um golpe, não queria estar ali naquela condição, achou que foi injustiçado, faz o seguinte: pega o seu barquinho da sua vida e ao invés de dar uma remada, você dá duas remadas. Então é quando você está mais cansado e mais sofrido, é quando você tem que ser mais disciplinado, montar uma rotina para a sua vida, comer melhor, dormir melhor, adquirir novos hábitos. Eu faço 1 hora de academia por dia, faz 2. Eu tomo 1 litro de água por dia, toma 2. Eu me alimento super bem, intensifica isso. Eu tô com a rotina ali, porque quando você tá dando uma remada, você tem uma gordura ali para você, né, dar um deslize. Agora, quando você está na dor, não. Então nós temos que ser o contrário do que a gente se permite ser quando está sofrendo e fica ali parado o dia inteiro numa cama. Atitude autodestrutiva. Vou ali gastar um dinheiro e fazer alguma coisa para amenizar a minha dor. Outra coisa, gente, afogar as mágoas. Deixa eu te falar, eu sou contra esse negócio de afogar as mágoas bebendo quando você tá mal, porque isso é ilusório. Você tem 2 problemas. A bebida é uma droga que aumenta, né, o processo do álcool. Ele é um processo depressivo também. Ele tem aquela fase da alegria. A bebida é depressora. E aí você tá com 2 problemas. Você bebeu, você tá com ressaca no outro dia, seu problema não foi embora. Então, não tem. Aliás, quando você tá passando por um momento de tristeza, aliás, o bom mesmo é você nem beber. Sóbrio. Nem beber. Então, assim, essa teoria das 2 remadas. Intensificar. E aí eu cheguei até a escrever algumas coisas práticas aqui pra gente fazer
trazer para a vida real. Para a vida real, tá ótimo, bom. ótimo. O que eu vou fazer quando eu estiver passando essas duas remadas? Então, quais são essas duas remadas? Porque nem todo mundo, Chiquinho, tem dinheiro para fazer uma terapia, tem dinheiro para ir ao médico, tem tempo, ou não quer tomar remédio, não quer, não que eu sou a favor do remédio quando necessário, mas eu acho que você devia esgotar outras possibilidades antes Se medicar. e contar consigo, porque a força está sempre na gente. E quando a gente perde a força, às vezes a gente duvida da nossa capacidade. Então eu trouxe aqui algumas medidas na prática que também não tem nada de fórmula milagrosa. Você vai dar o grande lance. Não, é tudo muito óbvio. Mas às vezes a gente precisa ouvir o óbvio para reafirmar, organizar mentalmente. O que é uma terapia? Nada mais que uma organização mental. Sim. Então, se você conseguir fazer sozinho a sua organização mental e fazer na prática, eu sou uma terapeuta que eu não saio indicando terapia para todo mundo, Sim. porque você mesmo pode se organizar mentalmente, se reconstruir. Então, eu acho que isso aí, E as duas remadas, a primeira eu coloquei aqui, Bruno, evitar ruminação mental. Ótimo. Excelente para concurseiros. Exatamente. Mas nesse contexto, como evitar esses pensamentos eu tava intrusivos? esperando essa pergunta. Porque existem pensamentos intrusivos, principalmente as pessoas que não são, né, neurotípicas e tudo mais, muitas vezes não conseguem controlar esses pensamentos intrusivos que vêm sem que você queira, às vezes várias vezes por minuto, às vezes você se perde. E como evitar essa ruminação, principalmente quando ela é involuntária? Chiquinho, é sempre involuntário. Exato. É sempre involuntário. Exato. Você não consegue evitar, mas você consegue administrar. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está dentro do seu carro, aí você está com o seu rádio ligado, aí começa a tocar uma música que você detesta, sei lá, um sertanejo, um funk, um rock, qualquer gênero que você detesta. O que você vai fazer? Você vai aumentar o som dessa música para se torturar ou você vai mudar a sintonia? Eu vou colocar um podcast. Você vai mudar a Vai colocar sintonia. no Supremo Cast. É isso aí, claro. Vai mudar a sintonia. Então, ok. Certíssimo. Então, vamos colocar a rádio como um pensamento intrusivo ali que tá no controle de outra pessoa, né? Entrou o pensamento ruim, a ruminação mental começou. E aí, quando eles perguntaram para um mestre zen lá, mas mestre, como que você administra seu conflito? Ele respondeu assim, dentro de mim tem 2 cachorros, um bravo e mau e um dócil e manso. E os 2 vivem brigando. E quem ganha, mestre? Aquele que eu alimento mais. Então, quando você alimenta a sua ruminação mental, ela aumenta, ela expande, isso é fato. Mas como que eu mudo a sintonia? Como que eu faço? Tá muito teórico. Na hora veio a ruminação mental. Então, primeira coisa, você não pode apaixonar pelo pensamento intrusivo ruim, porque a pessoa apaixona. Apaixona por assim, problema. Sim. Você vem, aí você fez uma sacanagem comigo, aí eu fico assim, nossa, mas o Chiquinho tem que pagar isso que ele fez, não é possível, gente, eu não tô acreditando que ele fez isso comigo, que absurdo. E aí eu começo, e aí eu falo, será que um dia vai acontecer isso com ele? Na hora que você vê, você está desejando uma vingança mental, é a ruminação, o mundo é imaginação. Seu mundo e é gostoso, tá? É prazeroso, porque você se vinga da pessoa mentalmente e aquilo você tem um prazer, só que aquilo está a serviço de nada e está a serviço de atrapalhar a sua vida. Então, a ruminação mental, você combate ela, o mundo da imaginação, você combate com o mundo da execução. Então, cada vez que você vai para a execução, por que as pessoas falam assim, vai lavar uma pia, vai capinar um quintal? Então, o que acontece? Se você, Simone, mas eu fui caminhar 1 hora e aí fiquei ruminando, talvez essa pessoa foi caminhar, olhando uma paisagem paradisíaca e dentro dela não estava bom, então aquela paisagem já gerou um estresse para a pessoa. Agora, se você está com a mente em desalinho, o que você faz? Vai lá trabalhar alguma coisa onde o seu pensamento está todo aqui, por exemplo, eu estou inteira aqui, você está inteiro aqui, nós estamos num momento
presente, prestando atenção nisso aqui. Presenteísmo não. Presenteísmo é quando você está com o corpo presente e o pensamento divagando. Okay. O ismo pressupõe aí a patologia da presença. Entendi. Então você tem que estar presente inteiro, no momento presente, intenso naquele momento, porque aí você elimina. Eu tô aqui, eu tô pensando em problema? Você está pensando em problema? Nós estamos aqui atentos e isso é o princípio da meditação. Total. Né? O princípio da meditação. E a gente vai ter um podcast sobre meditação, tá? É um dos podcasts que vai vir na sequência. Simone, eu concordo plenamente com isso e ao longo da minha vida, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, eu fui aprendendo como eliminar pensamento ruim. Eu fui aprendendo. Hoje é muito difícil eu gastar tempo ruminando. Eu, Bruno, tá? Você desenvolveu uma técnica? Não, na verdade, eu sinto quando eu tô começando a pensar coisas ruins. Tem uma situação ruim no trabalho. Fiquei puto com aquela situação. Aí eu vou para casa, eu tô no trânsito pensando nas consequências. Se vier A, eu faço B. Se vier B, eu vou fazer C. Eu vou responder X, eu vou fazer Y. Na hora que eu vejo, eu falo, cara, eu tô elucubrando coisa que nem aconteceu. Eu falei isso ontem com uma aluna no Instagram. Ela estava perguntando para mim se a prova da Bahia, uma prova de delegado que teve agora, se ela vai ser suspensa na justiça ou não. Que ela está muito ansiosa, que ela precisa comprar passagem para Salvador e não sabe se compra ou não. Isso é um absurdo, aquele textão de Instagram padrão. Sim. Eu mandei para ela assim, olha só, isso está nas suas mãos? Ela, não. Então, faz o que está no seu controle, que é só estudar. E olha a melhor forma de você comprar uma passagem que você possa desmarcar. É isso que te cabe fazer agora. É contratar um hotel que admita cancelamento, é contratar uma passagem que você pode cancelar sem multa e é meter a cara nos estudos. Isso é o que lhe cabe. Se você ficar pensando se a prova vai ser cancelada, se o judiciário vai dar uma liminar ou não, o que vai acontecer com esse concurso, isso é só ruminação mental que vai te tirar o foco. Você vai gastar horas do seu dia pensando em coisa que não vai te fazer ser produtiva. Mas ao longo do tempo eu comecei a desenvolver técnicas assim com coisas que me angustiavam, que me tiravam a calma. E você falou uma coisa que eu acho fantástica, é gostoso pensar. É gostoso você imaginar a situação. Gerador, né? De prazer. Gerador de prazer. E isso, Simone, a gente pode pensar nesse cenário no concurso, a gente pode pensar nesse cenário, Chico, pra gente muito ciumenta, que começa, mas se a pessoa acontecer isso, eu vou fazer aquilo, e começa a elocubrar uma série de situações inexistentes, ilusórias muitas vezes. Bruno, tem pessoas que já montaram 3 empresas, quebraram, já casaram 3 vezes, já quebraram, tudo no mundo da imaginação. Tudo no mundo da imaginação. Na realidade não fez nada. Então, e tem outra coisa traiçoeira. Quando eu tô no mundo da imaginação, eu não coloquei ali o risco do fracasso. Então eu estou salvaguardado ali para fazer. Então é muito perigoso. Você falou com a aluna, nada mais para ela ser prática. Seja prática. Foco. Né? Faz o que você tem que fazer. Então, assim, quer sair da ruminação mental? Muda a sintonia do pensamento. Boa. Para de alimentar a catástrofe. Treina a mente pra isso. Observa quando tá vindo, porque é uma bola de neve. E na hora que vem já tá gigantesco. Você já tá 2 horas pensando. Você não você mergulhou dentro. O passo 01 é identificar, cara. Isso. Identificar quando o negócio tá eclodindo, entendeu? Exatamente. E na hora que você tá olhando pro teto ali, pensando só coisa ruim, você vai, levanta, aquelas insônias que tem, secundárias, você dorme mais 3 horas da manhã, você abre o olho, acorda, aí você só vai dormir 6 da manhã. Ao invés de você ficar na cama, lutando pra dormir, faz o seguinte, levanta, faz um chá, faz uma coisa, volta, deita pra cama, você já mudou, assim, então já transmutou aquela energia, aquele pensamento, você não embarcou nele. Então, você transformar a imaginação em execução, e você vê, a nossa capacidade de imaginar é muito maior, né? Para melhor e para pior. Então é melhor você fazer do que você ficar imaginando, que não vai levar a lugar nenhum. Excelente primeiro passo. Segundo, parar com as ruminações mentais. Sim, e tentar então passar para a prática. Isso. E não alimentar o pensamento. Não necessariamente, eu estou percebendo, não necessariamente bater no pensamento de volta, né? Porque isso, de certa forma, também é ficar lidando e ruminando com ele, né? Mas você vai perder, né? Não é verdade? Vai. Acho que vai.
E passar para ação. Eu acho que é um excelente primeiro passo. Passar para ação. Qual é o a segundo? pessoa está pensando lá se vai passar no concurso ou não. Faz o seguinte, para de pensar, estuda. Né? Gasta seu tempo com coisa boa. Segunda coisa para quem está passando o luto, a perda e na recuperação, para dar as duas remadas. Ela desenhar uma rotina, porque a pessoa que está passando um processo de perda e luto, ela se perde e perde a rotina e não quer fazer mais nada, não está com a vida muito organizada, então ela fazer a rotina dela. Segunda coisa, se ela é uma pessoa indisciplinada, ela precisa ser disciplinada. Se ela é disciplinada, ela precisa dobrar essa disciplina. Então, dá um gás na disciplina, desenha uma rotina, promete e cumpre com você mesmo, porque é isso que vai te tirar do buraco. Então, desenhar uma disciplina e cumprir com disciplina, desenhar uma rotina e cumprir com disciplina. Planejamento e execução, né? É fantástico. Isso é mesmo, é o poder do hábito, né? Total. Essas coisas que eu já disse, né? Que você pegar tudo que for autoconstrutivo, comer bem, dormir bem, e aí não adianta, se você fala assim, mas eu não tô conseguindo dormir porque eu tô passando muita tristeza, tudo bem. Toda vez que a gente está passando um período de tristeza, a primeira coisa que vai embora é o sono. E o sono prejudica porque ele não repõe nossos neurotransmissores. Sim, e durante o dia você fica irritadíssimo. A privação de sono a gente sabe. Para mim é a pior que tem. Terrível. Portanto, se você sabe que passar um momento de dor vai te causar uma dificuldade, uma perda de qualidade de sono, você não deveria, então, zelar pela qualidade do seu sono, fazendo uma higiene mental, tendo mais disciplina ao tirar um telefone à noite, que às vezes no período que você estava tranquilo e feliz, você podia ficar ali a sua meia horinha antes de dormir, mas agora já não é tão bem-vindo assim, porque vai fazer mais mal do que bem. Você começar a entrar numa sintonia já do sono, aquelas coisas todas que ajudam a fazer o sono e que você não liga para aquilo na hora que você está bem, mas na hora que você está mal você precisa lançar a mão disso, de um ritual para você dormir, ou seja, de uma oração, para qualquer fé que a pessoa tenha, ou seja, um ritual de agradecimento. Tente dormir. Na madrugada acordou, faça isso. Tenta dormir novamente sem ficar ruminando o pensamento. Não existe um período grande que você trabalhe e empenhe que essa insônia vai perdurar. Na hora que você estuda a insônia do indivíduo, você vê que ele está adubando essa insônia. Excelente. Então, a insônia, gente, não é ausência de sono, tá? É excesso de vigília. Exatamente. Opa. É isso. Exatamente. Então, outro passo. Se preservar de mais aborrecimentos. Então, se você já está passando um momento de tristeza, para que você vai se colocar numa condição de mais aborrecimento, né? Não, mas tem gente tá que é destrutiva, cara. Tem gente que é destrutiva. É masoquista, masoquista, tem gente. Não, se fosse masoquista seria bom, né? Que pelo menos ela teria prazer no sofrimento. Nada contra os masoquistas, pelo contrário, as pessoas são depressivas involuntariamente. Tem pessoa que tá na pior e não tá querendo ter o processo de vitimização também, né, Simone? Então vou falar dele agorinha. Então é se preservar de mais aborrecimentos e não ser mais você próprio, né, o causador de sofrer. Abismo que cavastes com seus pés, a gente deixa pro cartola, né? Não coloca. Agora, evitar posturas autodestrutivas, tudo que for te piorar. E uma coisa muito importante. Duas questões que eu quero deixar aqui para que cada um reflita. Uma é o sentimento de culpa que acomete as pessoas que estão ali sofrendo. Eu deveria, quem perdeu uma prova, quem perdeu um concurso, quem perdeu um ente querido, quem perdeu um casamento, quem perdeu um emprego, eu deveria ter chegado mais cedo no emprego. Eu deveria ter falado para o meu pai que eu o amo mais vezes. Com pessoas que sofreram uma perda por suicídio, isso é muito comum. E isso é demais. Eu convivi com uma pessoa que perdeu o pai por suicídio e foi assim, exatamente isso que você está falando. Como eu não percebi que estava deprimido, como eu não percebi que a medicação estava desregulada, como eu não estendi a mão para dar ajuda, o que eu errei, Nossa, cara, isso para a questão do suicídio, isso é elevado ao cubo, eu acho. Sentimento de culpa.
E aí a gente vai trocar o culpa por responsabilidade. Então nós vamos substituir o sentimento de culpa, que não deixa de ser a serviço de nada, Sim. né? Uma autochibata ali a serviço de nada. Então você substitui o sentimento de culpa por autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Porque tem muita gente falando besteira, falando assim, é tudo culpa minha, eu que atraí, eu que fiz. Às vezes aí a pessoa fica pior. Isso, exatamente. Às vezes cai nesse misticismo bobo, ou às vezes é um mero jogo de palavras, né? Porque qual é a diferença entre culpa e responsabilidade? Pois é, então vamos lá. Porque, veja só, quando você se responsabiliza, você não está com esse discurso culpabilizando o destino, o outro, acusativo. Porque quando você tem a raiva é muito acusativa. A raiva te faz vitimista. Porque o outro foi culpado pela sua infelicidade. Então, cada vez que você tem raiva e acusa o outro e culpa o outro, você está na condição de vítima. Então, vamos supor que você tenha sido vítima. Tem gente que fala, detesta essa palavra vítima. Não, existem pessoas que foram vítimas de um roubo, de um golpe, homicídio, foi vítima. Vítima é aquela pessoa cuja fragilidade foi explorada. Vitimista é a pessoa que estagna na condição de vítima o resto da vida porque aquilo aconteceu. Então, veja só, eu que lido com traumas, com dores, às vezes a pessoa conta que foi molestada lá na infância. Então ela vai culpar o molestador e vai se culpar, porque é isso que acontece, né? O sentimento de culpa. E se ela ficar vitimista, ela vai depositar naquele triste evento todas as mazelas da vida dela. Então, causa e efeito, né? Quando você sai da condição de vitimista, é quando você se autorresponsabiliza. A culpa é acusativa, a responsabilidade é o seguinte, ela é ampla. Eu tenho responsabilidade, Chico, de ser feliz em que pese aquele evento triste. Então, a responsabilidade não foi pelo evento triste. A responsabilidade é pela minha reconstrução, é pela minha vida, é pela minha serenidade, é pela minha recuperação da minha fé, é pela meu resgate. Então, eu sou responsável por me resgatar, mesmo tendo passado por uma condição de dor e de sofrimento. A autorresponsabilidade, este é o conceito correto da autorresponsabilidade. Entendi. Então, a culpa é retroativa, ruim no passado. É acusativa acima de tudo. E acusativa acima de tudo. A responsabilidade, ela visa o presente e o futuro. Perfeito. Você é responsável não pelo evento, mas pelo que você vai fazer da sua vida apesar dele. Exatamente. E aí, quando você se autorresponsabiliza, você chama para você a construção da sua vida. Ou reconstrução. A reconstrução. Quando você está no fundo do poço, o erro de quem está no fundo do poço é esperar alguém jogar uma corda. E não continuar cavando. Não, parar de cavar é a primeira coisa. Ficar esperando jogar a corda é a segunda coisa. Então, nenhum dos dois. Você começa a subir nesse poço, e quando você alcança uma luz, uma cabeça para o lado de fora do buraco, você só tem que continuar remando. 2 remadas, você vai sair mais fácil do poço. E aí, na hora que você sai, sim, você está com a segurança mais intensificada, com a autoestima. E, gente, não se engane, as pessoas podem te ajudar, mas a ajuda é só sua. É sempre contigo, irmão. Eu posso te ajudar a parar de fumar, mas quem tem que parar de levar a mão e acender o cigarro é você. Quem vai passar a privação, a abstinência é você. Então, é você que tem que querer, acima de qualquer pessoa, se curar. E a mensagem que fica é que dentro de você está o grande resgate, a grande força. E não se engane, todos nós temos, tá? Todos nós. E às vezes temos uma fortaleza intocada. Que a gente nem sabe, né? E quantas pessoas, já que a gente está falando de lutos e perdas, passaram por episódios extremamente tristes e dolorosos
e que depois de tempos falam, nossa, eu resgatei ou descobri uma força que nem eu sabia que tinha. Exatamente. É uma frase extremamente comum da gente ver. Eu queria tocar em 2 pontos, um que você falou e eu acho que outro que você tangenciou, Simone, que é essa questão do autocuidado. A gente tem trabalhado muito ela aqui no Supremo em vários aspectos. Você tem nos ajudado como uma das profissionais que buscam tocar nesse ponto e mostrar o quanto isso é relevante para quem está nessa fase de definição profissional, que é o nosso público-alvo, um público que está buscando uma condição profissional melhor através de um concurso público, através de uma advocacia melhor, de uma reciclagem profissional. Por quê? Porque eu percebo claramente que os nossos alunos, isso é reiterado, são anos e anos e anos de observação. Eu não tenho argumentos, Chico, metodológicos e científicos, mas a gente tem a observação que também é válida, é empírico, o conhecimento é empírico. Eu percebo que os alunos que sistematicamente são aprovados, eles têm essa base de autocuidado, de responsabilidade, de não ter vitimismo muito forte. Muito forte. É impressionante, cara. Você começa a conhecer mais, conviver mais com os caras com as meninas que são aprovadas, são pessoas com esse poder de vida de adulto, sabe? De autorresponsabilidade. O problema é meu, se o concurso é cancelado, se o examinador foi um filho da mãe, isso é comigo. Cabe a mim melhorar, aprimorar para no próximo eu estar pronto. E tem gente que vai ficar dizendo para todo mundo aquele discurso, eu estava muito bem, mas sabe como foi? O concurso foi invalidado. Eu estava muito bem, mas aí eu fiquei grávida. Eu estava muito bem, mas casei e fui para o interior. Eu estava muito bem e aí meu pai morreu e aconteceu isso na minha vida. E eu vejo, cara, várias histórias. Semana passada eu fiz uma live com o primeiro lugar do concurso de delegado do Paraná, que foi nosso aluno, o Thiago. E o Thiago na live, não sei se você assistiu, Chico, depois você assiste, tá lá no meu Instagram. O Thiago, cara, ele é exatamente tudo isso aí que a Simone tá falando, sabe? Um cara que enxergou a autorresponsabilidade, acordava todo dia 4 horas da manhã, tinha um filho pequeno, tinha horário para dar atenção pro filho, ele era escrivão da Polícia Civil do Paraná já, antes de passar para delegado, então ele tinha um horário de trabalho, ele tinha um trato com a mulher dele, que também o apoiou, ou seja, tudo isso que nós estamos falando, cara. É um cara que poderia falar, eu já sou escrivão, e aí fui pai, né, cara? Sabe o que acontece? Eu não vou ter tempo mais de estudar. Quem quer, faz acontecer. Quem quer, tem essa autorresponsabilidade, esse centro, essa pessoa mais centrada, ela consegue, velho. Então, quem está nos ouvindo e está nessa fase um pouco perdido, ruminando o pensamento, sem esse poder de autorresponsabilidade, buscando vitimizações, e esse episódio ele serve não apenas para luto e para perdas, ele serve para uma mudança de comportamento para as pessoas que estão nessa fase que não consegue sair do lugar, que patina e parece não sair do lugar. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda, Simone, é sobre o fator tempo. Você falou dessas rotinas de dobrar das 2 remadas, eu achei fantástico, eu concordo plenamente com isso. Às vezes eu estou mais cansado, mais desgastado, mais estafado, eu dobro. Eu trabalho o dobro, eu venho da aula, eu gravo, sabe? Eu falo que as minhas melhores aulas da minha vida foram nos momentos que eu estava mais cansado. Porque a gente tira força, Chico, de onde a gente não imagina. Eu falo, se eu não me concentrar, se eu não estudar para essa aula, não vai sair nada. Então, minhas melhores aulas que eu já dei na vida foram dos meus maiores momentos de cansaço. É impressionante isso. Mas tem um outro fator também, que é o fator tempo. Que eu acho que para luto e para perdas, o fator tempo ele deve ser levado em consideração, e o fator tempo ele exige paciência e resignação na minha visão. Aquela ideia de que o tempo cura tudo, ela é parcialmente verdadeira, porque o tempo não vai curar tudo, igual você falou, tem gente que volta em episódios lá da infância para justificar coisas da vida adulta. Mas o tempo ele tem um fator cicatrizante que é muito interessante, eu vejo, né? Eu não sei se você já chegou a refletir sobre isso ou imaginar sobre isso, porque as pessoas têm que compreender o tempo das coisas. Eu trabalho muito a ideia de processo, que é uma ideia metodológica. Então, eu acredito que o luto e a perda, eles também fazem parte de um processo que vai demandar esse ingrediente da natureza, que é o passar do tempo, para que ele se dissolva. E tem muita gente que quer brigar contra o tempo. A busca pela fórmula mágica ela é exatamente uma luta contra o tempo. Né? Contra a atividade e contra o tempo. Eu não sei se esse ingrediente tempo está nas suas reflexões ou se psicanaliticamente a gente pode trazer ele como um ingrediente
dessa mistura que a gente está fazendo aqui? Bruno, a gente pode e deve com uma observação importante. O tempo, o luto é dito que mais ou menos é um ano. Porque é o tempo de você passar as datas comemorativas sem aquele contexto, sem aquele emprego, sem aquela família, sem aquele... fui casado 20 anos e sempre passei o Natal com a minha família e agora... Aí você vai vivenciar o Natal, o Ano Novo, aniversário seu, da pessoa, ou trabalhando em outra cidade, porque perdeu aquele emprego. Então é um ano, não de sofrimento, hein, gente? É um ano de enlutamento, E aí, você fala assim, tá, passou, eu já atendi pessoas que me contaram uma história, aí eu interrompi a história e falei assim, mas espera aí, me conta uma coisa, tem quanto tempo isso? Porque o frescor da narrativa era de um ocorrido de semana passada, a pessoa, não, tem 4 anos... Então você vê que o tempo, a pessoa fala, tô esperando o tempo curar, o tempo não curou, porque eu tô adubando aquilo ali, eu tô fazendo com frescor como se fosse ontem, você conta uma coisa, então assim, eu depositar na conta do tempo para estendendo aquilo ali, o tempo não vai fazer nada por mim, e eu tentar encurtar o tempo como se não fosse preciso passar um pouco para cicatrização, né? Igual um machucado, tem um tempo para dar casca e tal. Então você precisa ver se tá mais ou menos ali uma coisa saudável, sabe? Olha, eu tô sentindo uma dor e é isso mesmo, porque faz parte, eu perdi uma situação. Então assim, é sempre você ser honesto, porque a honestidade, quando você é com você e quando você totalmente honesto consigo, você será honesto com o outro. Então você eu tô passando um momento, na minha vida particular, que eu perdi minha mãe faz 2 meses. Nossa. E aí você fala assim, que tristeza, um amigo me convidou para o aniversário lá na cidade dela, eu falei, será que eu quero ir lá? Tem apenas 2 meses, vai me lembrar, não vai? Aí você confere com você, seja honesto com você, aí você é honesto com o outro, olha, eu não vou nesse aniversário porque eu não quero passar essa lembrança, ou então não vou porque é o aniversário da sua mãe, que gosta muito de mim. Quando você joga honestamente com você, o que você dá conta, o que você não dá, não querendo forçar, o que você respeita, se respeitando, você consegue passar pelas coisas com honestidade, você é honesto com o mundo, se você é honesto com você. E a gente aprende a não ser honesto consigo, né? A agradar, a fazer as coisas para ser aceito. Então, assim, quando você é honesto com você, honesto com o seu tempo, você consegue fazer esse luto aí e nada resiste, Bruno, se você tiver autorresponsabilidade, o tempo rema a seu favor. O tempo vai ser menor, o tempo de cicatrização e de cura vai ser menor. Se você tiver ali empenhado com as suas forças, com honestidade e não vendendo um discurso, eu tô ótima, eu tô isso, ou então a pessoa... E outra coisa, dentro do que você falou, eu tava muito bem, mas aconteceu, eu estava muito bem, mas... Gente, peraí, a pessoa que faz esse discurso, será que ela está acreditando que é só com ela que acontece isso? Será que ela está acreditando... O universo conspira contra mim? Que, com o Bruno não acontece, com o Chico não acontece, comigo, só porque eu sou terapeuta. Ninguém está imune de mazelas da vida. Eu tô viva. Claro. Então, não tem dessa que você lida melhor, você conseguiu. Você também pode lidar bem se você empenhar esforços nisso. Se você quiser fazer isso acontecer. Agora, se você já não queria tanto e quer culpabilizar alguém... Monta o discurso. Eu sempre falo, cria seu discurso, a sua justificativa perfeita. A pandemia, a gente falou isso até num programa da pandemia, né, Simone? Que a pandemia era a desculpa perfeita que muita gente procurava para abortar projetos que não tinha convicção para eles, né? E aí, Bruno, aqui no caso, né, do Supremo, a pessoa fala assim, nossa, eu sabia, tu tinha certeza que ia passar, mas cancelaram a prova. Aí começa uma série de militância em cima é um absurdo cancelar a prova. Vou integrar o movimento. Vou integrar o movimento. Aí o cara passa 5 meses no movimento de cancelamento da prova, ao invés de ficar 5 meses estudando, velho. Eu fico puto, cara. Se recuperei
recupera, estuda, não fica ali fazendo um movimento, fica militando. Então, gente, você vê, tá tudo na sua mão. E o seu comportamento fala muito mais sobre você do que a sua fala. Sempre. Não. Se você está indignado porque cancelou o concurso, mas você quer passar no concurso, o seu comportamento vai estar falando sobre Perfeito. isso. O Thiago, voltando a ele da live de semana passada, no dia que a prova do Paraná foi cancelada às 5 da manhã e era às 8 da manhã, dia 21 de fevereiro de 2021, aquele dia traumático para vários alunos nossos, o Thiago sabe o que ele fez? Ele voltou para casa no horário da prova e foi estudar. Ao invés de eu vou beber, vou sair, tô puto. Tudo bem, fez gente, indignação simulado. não é não ser indignado. Indignação tem que ter mesmo, pô. Pera aí. Você foi usando aquela ideia, você não tá se vitimizando. Você foi vítima de um erro crasso da banca, que absurdo. Ninguém tá passando pano para usar a expressão da moda no comportamento da banca, não, por favor. Mas olha a visão de quem passou em primeiro lugar do concurso. No dia que a prova cancelou, ele voltou para casa e falou, beleza, é um domingo que eu tenho para estudar. E foi estudar. E passou em primeiro lugar quando a prova foi remarcada. Eu acho que isso diz muito sobre essas perdas. Aluno, Chico, que para de estudar, Simone, quando ficou por uma questão na prova. Nossa, eu bati na trave, foi 80, eu fiquei com 79. Eu falo, cara, mas peraí, você não entendeu nada do processo. Porque quando você faz 79, significa que sua hora está chegando. Ninguém sai de 40 e faz 90, filho. As pessoas saem de 40, 60, 70, 75, 80, 85. É assim que acontece. Chama evolução isso nos estudos. Evolução no conhecimento. Se você desistiu porque você estava ficando por uma questão, você desistiu na pior hora possível. Você não está entendendo essa perda, que não é perda. É uma percepção de que está chegando a hora. Então é inverter o jeito de pensar também, né? Exatamente. E redobrar a fé em si. Duas remadas. Agora eu vou falar isso tudo com os alunos. Duas remadas. Você ficou por uma? Duas remadas. E acho que nessa construção de autodisciplina tem muito autoconhecimento também, né? Pelo que você estava falando com relação ao Thiago. Ele tinha um filho, mas ele separava um tempo para o filho dele. Claro. Ele valorizava a família, separava um tempo pra família. Aí ele não tem sentimento de culpa, porque tá tudo organizado. Provavelmente, até para dizer que a gente não tá incentivando um burnout, um apagamento de si. Não, provavelmente ele separava. Não, ele falou todo domingo ele descansava, ele ficava na família. Mas Chico, quem é organizado? Fazer isso, exatamente, separava um tempo para fazer o que lhe dava prazer, simplesmente. Quem estuda 7 vezes por semana o ano inteiro, ou é mentiroso, ou está plantando seu burnout, porque não está entendendo o processo, não está separando tempo para recuperação. Claro. Já viu um maratonista que treina maratona todo dia? Não existe isso, cara. Tem que descansar o corpo, tem que descansar a mente. Excelente papo, mais uma vez, com a Simone De Molinari. É um programa de retorno nosso aqui do Supremo Cast, episódio 89, a gente já entregou muito conteúdo gratuito para todo mundo que está nos assistindo, a gente fica muito feliz, mas chegou aquele momento que eu tenho certeza que o Chico separou coisas incríveis pra gente, a dica suprema, solta a vinheta. Vamos lá, a dica suprema, Bruno, olha, eu separei realmente muita coisa, mas eu vou entregar em pílulas em cada um dos episódios para valorizar cada uma das recomendações, mas eu não podia deixar de recomendar um dos meus maiores achados no ano, um livro que eu li, na verdade eu estou no penúltimo capítulo. Ele se chama Humanidade, uma história otimista do homem, é de um historiador holandês chamado Rutger Bregman, R-U-T-G-E-R, você consegue? É holandês mesmo. Rutger Bregman, exatamente. A recomendação foi de um ouvinte do Supremo Cast. Que legal. Porque Yuval Noah Harari é um fã desse cara. Pô, aí tem tudo a ver com você. Exato. E o livro, ele tem uma proposta completamente contraintuitiva. Completamente. O livro quer provar, através de uma overdose de trabalhos científicos, mas que são muito, muito bem comentados, ele tem uma linguagem jornalística muito agradável, algo que a sociedade meio que esqueceu ou convenientemente escolhe esquecer. Ele diz: a maioria das pessoas são gentis. A premissa a humanidade é boa, ao contrário do que se imagina. E a humanidade é boa, não é, ele começa afirmando, não é pelo fato de que no final a bondade vence, não. Na proposta dele, Darwin estava correto ao falar sobre a teoria da evolução, mas a gente acha que nos seres humanos o que foi selecionado é a inteligência,
é a capacidade, é a sagacidade, a capacidade de vencer. E não, havia hominídeos na Terra que eram mais inteligentes do que o Homo sapiens. Há uma pluralidade de animais na Terra que são mais fortes, mais rápidos, mais hábeis do que o Homo sapiens, mais adaptados ao meio em termos fisiológicos do que o Homo sapiens. E essa é a proposta dele. O que a evolução selecionou nos seres humanos foi a gentileza, foi a bondade. Pô, que livro otimista, acho que eu tô precisando de ler esse livro. Foi o altruísmo. Foi o altruísmo. Então é uma visão super otimista da humanidade. Esse é o título do livro, né? E ele começa fenomenal dizendo: havia na Segunda Guerra Mundial a ideia de que se você bombardeasse uma cidade, se você bombardeasse os centros civis, as pessoas iriam perder a vontade de lutar e isso iria pressionar aquele Estado a não mais persistir na guerra. Exatamente. A Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, adotou essa lógica com os bombardeios noturnos em Londres, o que foi feito por mais de um ano. Ele, então, observou os dados e ele percebeu que não só em Londres, mas que isso aconteceu também na Alemanha quando a Inglaterra revidou. Todas as cidades que foram bombardeadas, ao invés de diminuir a produção e o engajamento das pessoas, produziu não só um aumento da produção, como um aumento do engajamento e da solidariedade, do senso de solidariedade entre os indivíduos. E que, ao contrário do que a mídia normalmente fala, isso também acontece nos grandes desastres. Quando Katrina passou pelas costas dos Estados Unidos, houve uma profusão de notícias bizarras, como pessoas fazendo levantes, estupros em estágios, saques. Daí ele faz toda uma etnografia das notícias e percebe que menos de 5% são verdadeiras. Mas, ao contrário, o número de pessoas que se organiza sem um mínimo interesse econômico pessoal, simplesmente para ajudar, é não só muito maior do que o noticiado, como é a razão pela qual as pessoas, as localidades conseguem se reestruturar e se reerguer. E por que a mídia vende tragédia e não vende isso? É impressionante, né? Exato. E esse é um dos motes dele. O que foi selecionado no Homo sapiens não é a inteligência, é a bondade, é a gentileza. Por mim, a gente faria um episódio só sobre Vou ler esse livro, aí a gente faz Rutger Bregman, Humanidade, uma história otimista do homem. Obrigado aos ouvintes que me recomendaram. A minha dica suprema, para colar com o tema do nosso episódio, é um dos melhores, não sei se você já assistiu, Simone, mas para mim é um dos melhores, tem 3 temporadas na Netflix, é um dos melhores seriados, eu sou fã de carteirinha do ator principal, que é o Rick Gervais, ator inglês, de um humor ácido, uma sagacidade fenomenal, que tem inclusive 2 ou 3 stand-up comedies que são bem pesados. Do Globo de Ouro? No Netflix. Foi ele que apresentou o Globo de Ouro, não é? Não sei, cara, não sei se é ele. E ele falava para os atores de Hollywood, acho que é ele mesmo, não é? O Rick Gervais. Não sei. Enfim. Ele tem o Humanity e o outro eu esqueci o nome, mas é uma série dele que chama Afterlife. Eu já indiquei ela num episódio lá atrás, mas agora saiu a temporada nova no final de 2021. Agora não, já um ano atrás. E é muito legal, Afterlife, e ele trabalha muito a ideia do luto, que ele perde a esposa dele vítima de um câncer, e ele faz daquela rotina e ele opta pela visão mais amarga da vida. E os episódios são exatamente mostrando para ele o quanto que as pessoas, mesmo com lutos, com perdas, etc., vão caminhando, e ele deveria fazer o mesmo. E é um episódio assim, para luto e para perda, tudo a ver. Afterlife, assistam as 3 temporadas, com o Rick Gervais, é maravilhoso, tá no Netflix. Só uma recomendação rápida, freestyle do Rick Gervais, assistam a apresentação dele dos 3 últimos Globos de Ouro. É sensacional, né? Assim, é um humor um pouco pesado. É um humor pesado, mas é extremamente inteligente para pessoas críticas. É para pessoa crítica, não é um humor besterol, não. Não, exatamente. Não é um humor besterol. Simone, trouxe alguma dica pra gente hoje? Tá com um livro novo na área? Pois ainda não, vou lançar um livro esse ano ainda, hein? Sobre dependência emocional. Mas
eu vou dar uma dica, sim, que é um livro já conhecido de todos, inclusive você citou aqui durante o podcast, que é O Poder do Hábito, Sim. que tem tudo a ver. E as pessoas falam assim, é clichê, eu já sei o que eu tenho que fazer. Tá, se você sabe o que você tem que fazer, por que você não está fazendo? Então, de repente, ler um livro que você julga que é clichê ou que é óbvio, vai te ajudar a quebrar essa inércia autodestrutiva. Isso. E uma coisa interessante desse livro é o seguinte, quando o indivíduo está com a vida toda desorganizada, ele não sabe nem por onde começar, ele vai e fica parado de novo. Ele não tem os cliques. Então, ele vai colocar a situação que ele quer colocar como rotina, como hábito, e vai escolher o primeiro. Escolhe um. Não estou falando, você precisa consertar 10 coisas na sua vida, escolhe um. E conserta esse um que ele inevitavelmente puxará uns 3 junto com ele. E aí vai. Então, se você tá meio perdido, desanimado e quer, vai lá, lê O Poder do Hábito. Eu já li ele umas 4 vezes. É maravilhoso. Ele é maravilhoso, cara. Pra mim, eu sempre maravilhoso. falo, eu gosto de ir na academia de manhã. Então, pra mim, eu já acordo trocando de roupa. Todo dia. Eu nem acordei direito ainda, Chico. Eu já tô pronto pra ir treinar. Na hora que eu tô acordando, eu tô dentro da academia. Na hora que eu vi, já fiz metade do treino. Eu já tô dormindo com a roupa da academia. Mas o pijama já é a roupa da academia. O meu clique de ir pra academia é o acordar. É o despertar. Interessante. Não, eu tenho depoimento. É maravilhoso, né? Nós temos relógios biológicos completamente Diferentes. invertidos. Né? Eu não sou ninguém de manhã, eu acordo sem nenhum neurotransmissor. Eu não consigo dar bom dia. Você acorda muito cedo, Bruno? Eu acordo muito cedo. Eu acordo 6 horas, 5h30. Eu acordo em depressão clínica. Isso não é uma. Isso não é um exagero. Isso é literal. É o diagnóstico, exatamente. Então, eu não faço atividade física de manhã, mas eu funciono muito bem de tarde e de noite. Sabe qual é a hora que eu vou para academia todos os dias? 9 horas da noite. Vazia, e a vontade de não ir para a academia, sente todos os dias? Sinto. E eu vou todos os dias. Mas a ação precede a motivação, né? Nossa. Primeiro você faz, depois você se... E são os melhores dias, naquele dia que você não queria, né, cara? Ir lá, ir na academia. E me conhecer, exatamente. E me conhecendo, justamente. Porque se eu fosse de manhã, eu já teria desistido. Agora, de noite, eu vou. Então você já fez uma limitação ali do que você consegue ou não e colocou sua rotina dentro do seu contexto. Autoconhecimento. Por isso, autoconhecimento eu acho que é um ingrediente importantíssimo em tudo isso. Para gerar autodisciplina, né? É isso aí. Gente, esse foi o episódio 89 da volta do Supremo Cast. Repito, esse episódio é uma homenagem à Dona Erlane. Um beijo, eu sei que a senhora está nos ouvindo e a senhora vai ser eternamente uma integrante com muito carinho aqui do time Supremo, a tia Vaneuza, a Carol, onde quer que ela se encontre, ela está sempre nos nossos pensamentos, no nosso coração e eternizada aqui no Supremo Cast e no time Supremo. Simone, obrigado, minha amiga, por sempre estar presente. A Simone nunca disse não ao time Supremo. Simone, você é parte... Eu mandei mensagem para ela semana passada, nós estamos voltando no Supremo Cast, a gente pensou em você, o tema vai ser esse. Ela, eu sou parte do time. Dando carteirada. Se ele não sentisse que eu fosse parte, a partir daquele momento ele tinha que responder, né? Porque eu sou do tipo que me autoconvido para... Eu já me sinto convidado para o seu aniversário. A pessoa que nunca disse não pra gente, Chico, e sempre esteve nos ajudando a pensar, a descortinar problemas, a ajudar nossos alunos são fãs da Simone Condicional, eu recebo sempre. A gente fez uma caixinha outro dia, né? Vamos voltar com o Supremo Cash. Quem que você queria? Pô, uma das mais votadas pra variar. Foi? A gente conta aos poucos as coisas, né, Simone? Vai que você fica muito metida, né? Então, não, e eu aceito pouco, assim, eu vou pouco, porque eu dedico muito à clínica, né? Então, vamos fazer live, vamos fazer isso, não. Mas o pedido do Bruno não tem como. Primeiro, que é muita admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pela equipe, pelo que vocês entregam para o mercado. Então, para mim, é de fato uma honra fazer parte de algo que eu admiro tanto. Gente, faz o corte. Nós precisamos colocar isso na internet aí, viu, produção? Tem que colocar isso aí na internet. Simone, obrigado pelo carinho de sempre. Você é do time, as portas estão abertas, você sabe, o Supremo é a sua casa. Chico, bom demais estar com você, meu amigo. Igualmente, meu cara. Bom voltar, né? Muito bom. E o melhor da podosfera está de volta. E tem uma coisa para falar. Agora o Supremo Cast, gente, ele vai ser quinzenal. Isso. Tá?
Então, de 15 em 15 dias, de segunda-feira sim, segunda-feira não, tem Supremo Cast. Então, nós vamos chegar aí até pelo menos o episódio 100, até o final de 2022. Exatamente. Se acontecer algum evento extraordinário, isso, a gente lança um Supremo Cast extra. Especial. Exatamente. Olha, eu queria então convidar essa audiência maravilhosa para me seguir pelo amor de Deus, lá nas minhas redes sociais, Simone de Molinari, e tem ali um link no Instagram. Eu não lancei meu terceiro livro ainda, mas já não. Tem 2 lá. Mas tem os 2 lá. Você consegue acessar os meus livros, meus artigos, tem telefone de contato. Tá na rádio, tá na internet, tem tudo tudo. meu tá lá na rede social. E se não tem rede social, então assiste aqui o podcast do Supremo, que eu tô sempre por aqui. Sigam @Simone de Molinari nas redes sociais. Gente, até o episódio número 90. Muito obrigado. Tchau. Valeu.